Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, contando a história de Naum e as revelações dos segredos que havia nas fundações dos templos de Nínive, que por muito tempo estava escondido dos homens. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nínive era um império erguido para durar toda a eternidade, mas algo dentro dele precisava ser revelado. Naum disse: se você sabe de algo, Malik, agora é hora de falar. O escriba hesitou. Ele estava à beira de um abismo invisível. Até então, a sua suspeita era apenas sombras e fragmentos de boatos antigos. Mas se resolvesse buscar a verdade, não poderia mais voltar atrás. O silêncio entre eles foi abruptamente interrompido por um grito distante. Malik se virou imediatamente com o coração acelerado. O que foi isso? Naum permaneceu imóvel, observando com bastante atenção. Outro grito ecoou, desta vez mais próximo, vindo das entranhas de idade. Malik prendeu a respiração. Nunca havia visto antes. Não era um brado de guerra e nem um choro de um prisioneiro. Era algo mais profundo, algo que carregava uma angústia profunda, como se há muito tempo algo estivesse esperando para ser libertado. Algo estava despertando sobre Nínive. Malik caminhava pelas ruas de Nínive, a mente em turbilhão. O aviso de Naum ainda ecoava em seus pensamentos. E aquele grito estranho da noite anterior não saía da sua cabeça. Algo estava errado, algo estava prestes a mudar. O escriba seguiu em direção à parte mais antiga da cidade, onde morava um ancião chamado Haris. Ele era um dos últimos homens justos de Nínive, um sobrevivente de tempo mais puro que vivia afastado da corrupção que tomara o povo. Diziam que na sua juventude ele servia no templo do rei, mas o abandonara, oposto ao descobrir verdades sombrias demais para serem ignoradas. Ao chegar à humilde morada de Haris, Malik bateu a porta de madeira gasta. Entre filho, a voz do ancião era fraca, mas firme. Malik obedeceu e se deparou com um homem curvado pelo tempo e de barbas longas e olhos que parecia enxergar além da carne. O ambiente era simples, com pergaminho espalhado por uma mesa tosca e lamparina tremeluzentes lançando sombras dançantes pelas paredes. Eu sabia que viria, disse Haris sem olhar para ele. Malik hesitou. O senhor sabia? O ancião assentou lentamente. A escuridão se move, Malik. O aviso de Naum não foi o primeiro.
E temo que não será o último, mas há algo que você deve entender antes de dar o próximo passo. Malik sentiu um arrepio. O que é? Harris levantou-se com esforço e caminhou até um baú antigo. Com mãos trêmulas abriu e retirou um pergaminho envolto a um tecido vermelho. Os sacerdotes do templo esconde registro que os reis proibiram de serem lidos. São relatos antigos, mais velhos que Nínive, que fala sobre a sua verdadeira fundação. Malik pegou o pergaminho, sentindo o peso do segredo que carregava. O que eles dizem? Harris encarou com os olhos cheios de uma melancolia profunda, dizendo que Nínive não foi erguida apenas por homens, mas por algo muito mais antigo, algo que exigiu um preço terrível para conceder ao rei um império que desejava. Malik sentiu o seu coração disparar. Que preço? Harris respirou fundo antes de responder. Sangue inocente. Um silêncio pesado caiu ali sobre a sala. Malik sentiu as suas pernas fraquejarem. Isso significa que, sim, disse Harris, as fundações da cidade foram seladas com sacrifício. O que está enterrado entre nós ainda está vivo, Malik, e está esperando. O escriba levou uma das mãos ao rosto. Ele sentia que o seu próprio destino mudava diante dele. Se as palavras de Harris fosse verdadeira, então Nínive estava condenada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O velho segurou seu ombro com força surpreendente e disse: se deseja buscar a verdade, deve ir ao templo. Há mais registros escondidos sobre o altar principal, mas cuidado, Malik. Os sacerdotes não permitirão que um homem como você descubra o que eles passaram séculos tentando enterrar. Malik respirou fundo, sentindo a tensão crescer no seu peito. Ele estava diante de uma escolha impossível: ignorar o que havia descoberto e viver em segurança, ou se arriscar a revelar um segredo que poderia selar o seu destino. Do lado de fora, os ventos uivavam pelas ruas vazias. E então, ao longe, outro grito que cortou a noite, fundo e inumano, vindo do coração do templo de Nínive. A inquietação crescia em Nínive como uma tempestade preste a desabar sobre a cidade. As palavras de Naum, antes ignoradas ou ridicularizadas, começaram a encontrar abrigo nos corações mais temerosos. Alguns cidadãos sussurravam sobre os antigos avisos dos profetas, enquanto outros zombavam, entregando-se cada vez mais à corrupção e ao luxo. Mas nem todos estavam indiferentes. No grande palácio real, um homem ouvia atentamente os rumores e não escondia a sua fúria. O rei de Nínive, sentado
ao seu trono de ébano e ouro. Aos dedos do monarca tamborilava impaciente contra o braço esculpido da cadeira. Diante dele, sacerdotes e conselheiros se encolhiam, temendo a ira que se acumulava como trovões prestes a bugir. Quem é este homem que fala contra a Nínive? A voz do rei soou como um trovão na câmara real. Ele se chama Naum, majestade, respondeu um sacerdote. Com a cabeça inclinada em submissão, ele clama que a nossa cidade será destruída pela ira de seu Deus. E o povo está ouvindo. Os conselheiros hesitaram. Então um dos generais real se adiantou. Alguns ainda riam dele, mas há alguns que já começam a temer. E não está sozinho, meu rei. Há um escriba chamado Malik que faz pergunta demais. E o velho Harif, que sempre murmurou sobre templos antigos. Ambos parecem estar ligados a esta ameaça. Os olhos do rei estreitaram e disse: então acabaremos com isso agora. Ordeno que Naum seja capturado imediatamente. E quanto aos outros dois, matem antes do amanhecer. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. A missão do profeta Naum, na verdade, cada passo que ouvimos as histórias, descobrimos que realmente foi uma missão muito perigosa, muito arriscada, e bater de frente com rei, com monarquia, na proporção que era os reis da grande capital Nínive, foi uma missão preparada por Deus. A coragem que tinha aquele homem foi dada por Deus, porque não é fácil encarar um tão grande exército, temido como o exército de Nínive, quanto a uns reis poderosos como os reis de Nínive. E não desistiu, não voltou atrás e não temeu, e encarou a situação de Nínive para proclamar o aviso de Deus que aquela cidade havia de ser destruída. Nos nossos dias tem profeta também que está sendo ignorado por uns e aceito pelos outros. Há um temor, há uma dúvida, mas o povo ainda não caiu em si de que o grande dia está por vir, e venha a Jesus Cristo enquanto é tempo, e acredite nas profecias da sua palavra, porque grande vai ser a destruição desta terra por causa da corrupção e do pecado. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!